Tá aí um exemplo importante de solidariedade, né? E a gente começou o programa de hoje falando sobre esse assunto, porque aqui no Brasil o Dia Nacional da Saúde é comemorado em 5 de agosto. A data foi criada para conscientizar a população sobre a importância da educação sanitária e para despertar nas pessoas os cuidados que devemos ter com ela. E hoje nós vamos mostrar que o MPF tem atuado de forma intensa quando o assunto é saúde. Você sabia que existem cerca de 13 milhões de pessoas com algum tipo de enfermidade rara no Brasil? A Madeleine Machado está aqui comigo para falar mais sobre esse tema. Olá, Madeleine. Alto, né, o número de pessoas com alguma enfermidade rara. Olá, Roberta. Olá para você que acompanha o Interesse Público. Esse número chama a atenção, ele é alto mesmo. Os dados são da Organização Mundial de Saúde e mostram que a cada 16 pessoas, uma tem doença rara. Nós preparamos um gráfico, vamos ver? Olha só, a gente considera doença rara aquela que afeta 65 pessoas em cada 100 mil. E o pior de tudo isso é que o número exato de doenças raras não é conhecido. Há apenas uma estimativa de que existam entre 6 mil a 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. Em média, 30% dos pacientes com alguma doença rara morrem antes dos 5 anos de idade. Isso porque 75% delas afetam crianças, o que não impede que adultos também possam adquirir. Ainda não se sabe a causa e as origens das doenças raras. Os estudos demonstram que 80% de todos os casos têm origem genética ou hereditária, mas existem outros fatores que podem contribuir. O grande problema, Roberta, é que o diagnóstico para essas doenças ele é bem difícil. Nós conversamos com uma especialista. Olha o que ela fala. Mas entra na questão do desconhecimento das doenças raras. Eu acho que é isso. O médico, às vezes, até tem um conhecimento na área dele, na especialidade dele, mas ele não consegue ver que aquele sintoma pode ser o sinal de uma doença rara que não abrange só a especialidade dele. Madê, e com certeza essa demora no diagnóstico causa muito sofrimento para a pessoa e para a família, né? Com certeza. Aqui em Brasília, eu conversei com a Michela Medeiros. Ela é uma professora, tem 37 anos e sofre de 4 doenças raras. Olha que depoimento emocionante que ela deu pra gente. Desde a minha primeira infância, quando bebê e tudo, muitas doenças, muitas variantes e os médicos não sabiam. Então, eu passei por milhares de médicos. Você vive uma vulnerabilidade de preconceitos, tanto médicos, quanto social, quanto familiar, onde as pessoas te julgam como sendo um problema psiquiátrico. Há dias que você chora calado e há dias que você diz, não, eu vou tentar ajudar o outro porque eu nasci por um propósito. E olha só, em Santa Catarina existe um centro de atendimento a pessoas portadoras de doenças raras. O Delmar foi lá conhecer e conta essa história pra gente. A Associação Catarinense de Doenças Raras é uma instituição sem fins lucrativos, sem filiação partidária ou religiosa, que busca soluções e procura sensibilizar a sociedade em geral para as dificuldades de quem tem esse tipo de doença. Margarete Carreirão é presidente da associação e muito gentilmente aceitou o nosso convite para fazer essa entrevista. O desconhecimento a respeito do assunto ainda é muito grande. Como a associação faz para disseminar informações a respeito das doenças raras para o grande público? Nós vamos com o paciente até a sala da medicina, o 3º e 4º ano do acadêmico. Nós mostramos o paciente, apresentamos o paciente faz uma palestrinha para eles e mostramos a doença. E qual a maior dificuldade que as famílias têm quando recebem o diagnóstico? As famílias ficam destruídas. Mas a primeira preocupação nossa é acolher, é dar amor àquela família. Porque o primeiro diagnóstico, eu já passei por isso, eu sei. O primeiro diagnóstico é terrível. Desde que a associação foi criada, o que mudou efetivamente no país? Muita coisa mudou. Muitos diagnósticos precoces melhoraram bastante, justamente por causa da divulgação.
E na associação que eu tive todo o apoio para saber sobre a doença, porque eu não conhecia a doença, para mim foi tudo novo. E tive mais informação. E foi aqui que eu tive apoio para medicação, apoio todo apoio, porque sem a associação eu não sabia o que fazer. Tenho uma síndrome mucopolissacaridose tipo 4A, que foi descoberto há 13 anos atrás. E a minha vida foi assim, eu conheci a associação, graças a ela, me dá suporte para ir e vir, para ir fazer o tratamento, para participar de simpósios, para estar aqui hoje como eu estou aqui, né? Graças a Deus, se não fosse a associação, eu acho que nem sei como seria a vida da gente que tem uma síndrome, né? Um paciente com doença rara, se ele não é tratado, ele não vai ficar numa cama, ele morre, ele vai a óbito. Roberta, e olha só, além do trabalho sensível dessa associação, o Ministério Público Federal tem se mostrado muito atento à questão de doenças raras no Estado. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão falou sobre a atuação do Ministério lá. Naturalmente, o Ministério Público, ele, como todo caso de saúde, a gente primeiro vai buscar se tem algum protocolo clínico padronizado. Como se trata de doenças raras, a probabilidade é mínima de já ter um procedimento adotado pelo SUS. Em não havendo protocolo clínico, naturalmente se caminha até para um ajuizamento de uma ação judicial e com proposituras de ações para que seja fornecido medicamento, e não só medicamento, eventualmente tem tratamento cirúrgico, outras intervenções clínicas que possam auxiliar na evolução do quadro de saúde desse paciente. Que bacana, né? Obrigada, Madê, pela participação no programa de hoje. Obrigada, Roberta. Agora eu vou para a redação do MPF e volto daqui a pouco com os destaques da semana.